E aí pessoal, aqui é a Gaia e hoje nós vamos nos reunir para falar um pouco sobre Digimon. Não é mesmo, Sirius? Sim, saudações pessoas quase isso aqui é Sirius e dessa vez estaremos lembrando sobre um dos maiores acontecimentos da nossa infância. Acontecimentos do mundo! Do Do universo! universo. É difícil acreditar que existe uma pessoa que conhece anime e nunca tenha ouvido falar de Digimon. Ah, anime é aquela coisa que sai no cinema às vezes, que a Pixar faz parte. Exato. Eu adorei Toy Story. Quase tanto quanto Batman, né? Ah, com certeza. Dizem que Toy Story também sangra. Mas sim, gente. Chega de dar rede sobre coisas aleatórias. Vamos falar sobre essa franquia que marcou a nossa infância, Digimon. Exatamente. Acho que nós podemos começar primeiramente falando para os desavisados, para as 5 pessoas que virem esse vídeo, tipo, que uma pode ser que não saiba o que é Digimon. Então, o que é Digimon, ô Sirius? Bem, basicamente, como falei, Digimon é um anime, uma animação japonesa, que lida sobre crianças viajando para um outro mundo além da Terra, onde existem essas criaturas fantásticas chamadas de Digimons. Ah, eu já ouvi falar que tem aquele joguinho que você pode pegar monstros e batalhar, e tem uma criança que nunca cresce, chamada Cinzas. Quase isso. A diferença é que em Digimon as crianças crescem. Graças Ah, a sim. Deus. Mas também é um anime sobre encontrar monstros de outro mundo e colocar eles para brigar de uma certa forma. Ah, sim. A famosa rinha de bichos. Mas Mas, eu acho que o grande coisa do Digimon, nós podemos dizer, é que está muito atrelado quem gosta de viagem de tiro, quem gosta das tipo histórias de fadas, contos de fadas e coisas assim, que as crianças vão parar na floresta e tem que conseguir se salvar. É uma história simples e o cerne da história do Digimon são essas crianças vão parar nesse mundo distante que é habitado por monstros inteligentes e elas têm que sobreviver e conseguir escapar e voltar pra Terra. sim, é uma coisa realmente que eu não lembrava. O começo do Digimon era essencialmente as crianças sobrevivendo no mundo. Não existia nada sobre grandes profecias, não existia nada sobre grandes desastres naturais que elas tinham que impedir. Não, era apenas crianças nesse mundo estranho tentando sobreviver. Exatamente, que encontra esses amiguinhos super divertidos e coloridos e é isso. Como foi pra gente ver? Você se lembra como foi sua primeira vez vendo lá Digimon? Rapaz, eu lembro muito pouco a primeira impressão absoluta que eu tive de Digimon. Mas eu lembro que naquela época existiam poucos animes. Muito poucos animes. Ah, com certeza. Ainda mais animes legitimamente infantis, porque vemos e convenhamos, por mais que eu adore Yu Hakusho e Cavaleiros, tem algumas coisas que não foram feitas pra crianças ali, mas tudo bem. Não foi feito pra ninguém. Mas sim, quando eu vi isso pela primeira vez, logo de cara o traço me chamou muita atenção. É uma coisa muito diferente do que tinha no dia a dia na televisão. E quando eu comecei a ver, minha cabeça explodiu de várias formas. Porque era um anime de luta, um desenho que tinha lutas, porém, era uma coisa realmente que falava pra mim como criança. E a maioria das lutas eram resolvidas pelo puro poder da amizade, por assim dizer. Pelo menos essa era a minha primeira impressão sobre anime. As crianças torcendo pelos Digimons e eu ia junto torcendo, tipo, vai, você consegue também. Vai, Tipo, Agumon! tipo, que nem quando o Goku pedia pra gente levantar as mãos pra poder fazer o Genkidama, claro que eu estava lá levantando as mãos. Então é basicamente isso. Minha primeira experiência vendo Digimon também foi pequeno. E também as memórias não são imediatas, mas o que eu mais gostava de Digimon é que parecia real. Eu me lembro de pequeno vendo que eu me sentia dentro do mundo, no sentido de que é diferente de você estar vendo uma coisa como Dragon Ball Z, que você não sente a realidade, você não sente como se houvesse realmente perigo, ou se há perigo, não é no mesmo grau de perigo que, por exemplo, você via, pelo menos eu percebia, com Digimon. Em que, por exemplo, uma das primeiras cenas de Digimon é eles discutindo como eles vão racionar a comida. Você se lembra disso? Sim, então, eu lembro. Isso é muito interessante, porque nunca vai lá Goku pensando sobre racionar comida, ele só parece que tá com fome e come. Acabou, não existe a parte da vida concreta, não existe essa realidade. E quando eu falo essa realidade, não existe essas preocupações banais. Que tipo, tem cenas em Digimon que o pessoal tá querendo cagar, ir no banheiro, e não tem banheiro. É verdade. Então, esse tipo de coisa assim, a vida real, essas coisas pequenas é o que eu achava mais interessante. Que
só um enorme fork em paralelo com o Evangelho. O Evangelho também tem isso, essas pequenas coisas que às vezes da vida que a maioria das vezes não aparecem em coisas de heróis, em coisas de anime. Você nunca vai botar uma cena do Super-Homem mijando. do Batman, para, estou com caganeira, tenho que ir no banheiro. E eu tenho que ver se tá sangrando. Caramba. Mas tipo, a grande coisa é essa. Era muito real. Quando os personagens ficavam tristes, eles ficavam tristes, então era muito concreto, quase que podia sentir essas pessoas como pessoas reais. Sim, E problemas você reais. sentia frustrações de criança mesmo nos personagens. Que, como a gente falou, eram crianças que foram parar nesse outro mundo. Eles tinham todas as dúvidas de criança, de como sobreviver sozinhos, até o que eles querem fazer da vida, tudo. Tudo isso era sempre jogado em Digimon. E você tinha uma empatia inacreditável com os personagens. Sim. Porque, eventualmente, você iria acabar se identificando pessoalmente com um deles. Porque eram no começo 7 crianças, e no decorrer da série apareceu uma 8ª. Sim. E caramba, todos eles tinham sentimentos e expressões muito humanas, as preocupações deles eram humanas. Eram personagens multidimensionais, não é um personagem tipo... Por mais que eu goste de Goku, Goku tô com fome e quero lutar. Sim. Acabou, você resume Goku a isso. Então, a maioria dos personagens, em geral, são baseados em clichês, porque são mais fáceis é mais fácil você entender um clichê de modo a não precisar desenvolver. Você bota um clichê e acabou, você já absorve o clichê. Tanto que o clichê de Goku você vê espelhado em caralhadas de outros personagens, como Luffy, como Naruto, quase todo mundo de Shonen. O personagem de Shonen acabou virando um Goku da vida. Então, esses clichês, o Vegeta, quantos Vegetas existem no mundo? O Riei de Yu Yu Hakusho é meio que um Vegeta. Sasuke, nossa, Sasuke é um Vegeta piorado. E por aí vai. Então, tipo, essas são as questões. E Digimon é impressionante isso, e foi uma das coisas que mais me impactou. E já que nós já estamos discutindo, vamos para o próximo ponto, que é como foi a experiência de rever Digimon, que tanto eu quanto o Sirius revimos Digimon, e ao rever nós podemos ver com olhos de 10 anos no futuro, e vimos muitas coisas assim que a gente não tinha percebido antes. Não tinha como a gente discutir sobre o tema se a gente não tivesse revisto ele, né? Exatamente. E eu acho que, exatamente de certa forma, isso que a gente tá falando agora, eu acho que é meio que faz parte dessa ação de nós termos revisto o anime, porque a memória que, a priori, tinha ficado na minha cabeça de Digimon é um anime bom, mas é isso, ficou no passado. Sim. Aí eu fui e tem várias coisas que a gente, tipo, olha, eu sei que isso era bom quando eu era criança, eu não pretendo rever, porque eu sei que vai estragar. Vai estragar. Uma das coisas que eu mais fiquei contente foi rever Evangelho e pensar, ok, é legal. Mas, e uma das coisas que me surpreendeu, eu achava que ia rever Digimon e falar, não, é muito besta. Eu juro que achava que eu ia rever Digimon e achar besta. Mas, é impressionante, isso que a gente tava falando até agora, de como as crianças, elas têm que lutar, tudo é muito bem feito em Digimon. Existem cenas que os personagens existem cenas de silêncio. Cenas de silêncio são muito raras em anime, que tudo é barulho, e cores, e explosões, e socos. E também isso é muito raro em tanto anime quanto filmes, quanto qualquer mídia atualmente, é uma mídia do barulho. Mas Digimon tem cenas de silêncio, cenas de desenvolvimento de personagem que tá todo mundo numa fogueira, em silêncio, ou param pra cantar. As vilazinhas dos Digimons super Os fofinhos. solos de gaita de match. Sim, os solos de gaita de match. Uma das coisas que eu mais fiquei impressionado comigo mesmo revendo é como eu me importei com os Digimons. E tipo, mesmo a... Meu Deus, branco. Qual é o nome da pássaro rosa? Piomon. Piomon. A Piomon... Que tem a voz mais maldita de todos. Oh, Sora! Eu me peguei falando assim, coitada da Piomon, que tem um episódio que a Sora basicamente fala, nossa, ela é muito... Logo no começo que ela fala, nossa, a Piomon ela é muito grudenta. No começo, Sarah odiava a Piomon. Ela desprezava a Piomon. Sai, eu não quero você tá me deixando pra trás, você tá me puxando pra baixo. Você é muito grudenta. Era basicamente isso. E a Piomon, não, desculpa, Sora, eu não queria te irritar. Desculpa, não quero ficar sozinha. Caralho, foi muita vibe de Furby. Aqueles bonequinhos eletrônicos assim que tem que cuidar. Oh, me alimente! Nossa. Aproveitar que você já tocou nesse ponto de coisas incomodando. Olha, eu tenho que dizer. Tem algumas coisas que realmente ficaram para trás como para crianças. Mas isso não diminui a grandiosidade que é. Por exemplo, a relação de TK com o Patamon. Realmente é uma coisa que você
vem é uma apreciação da primeira infância. Não sei se. Acho que talvez segunda, não sei, o bebê, enfim, você. É uma coisa uma relação que você vê bem de infância mesmo, de uns 4, 5 anos de idade. E que atualmente eu olho assim me incomoda, porque já se tornou muito imaturo pra mim. Mas eu confesso que quando criança eu apreciava mais. Eu até... Porém, como eu disse, eu não diminuo a grandiosidade de Digimon, porque só porque ele não está mais se comunicando comigo da mesma forma que se comunicava, não diminui a obra. Não, essa é a questão. Até porque eu estudo um pouco de literatura infantil e eu gosto de literatura infantil. Uma das nossos maiores problemas é achar que literatura infantil é uma literatura ruim, porque é pra criança. Mas não, é tão boa quanto qualquer outra coisa. E é muito difícil você saber se comunicar assim. E um dos pontos principais que eu queria botar, revendo, é exatamente perceber como esses personagens são personagens crianças, eles são personagens infantis, mas não são personagens infantilizados. Sim. Tipo, Teletubbies é infantilizado. Tipo... Bob Esponja é infantilizado. Vários personagens são infantilizados. É aquela noção de uma criança burra, de uma criança... E não de uma criança enquanto potência. Que é o que acontece em Digimon. Que as crianças, elas são crianças, mas não são burras. O pessoal não acha que elas são burras por serem crianças. Elas lutam, elas sobrevivem numa floresta que eu morreria. Sim. Eu morreria em segundos naquela porra. Tipo, eu caí ali e morri. Aí eles têm que arrastar meu corpo de volta pra terra. É o side quest deles. E tipo, mesmo os episódios de TK, que é criança não sei o que, ele é o mais pequenininho de todos. Sim. E aí tem episódios bem que eles vão pra terra dos bebês. E ficam lutando porque tem... O Patamon enfrenta aquele Digimon lá vermelhinho que controla os bebês. Nem vou me esforçar em lembrar, eu não conseguirei. Mas tipo, ele tem lá uma batalha super... Só que tipo, é super... Lida muito bem com a idade em que ele está. E não desconsidera isso. Ele consegue resolver os problemas. E no final ele tem o Pokémon Overpower. O Digimon Overpower, que é o Angemon. Que mesmo sempre estando uma evolução abaixo de todo mundo, come tudo. Sim, era impressionante. Então, acho que a coisa que mais me marcou em Digimon, revendo, é que o meu maior medo era que ele fosse infantilizante. Que pegasse... Como eu lembrava que era legal, mas que pegasse esse caráter de ser um anime mais infantil para um público mais jovem e que fosse idiota. Fosse na pegada de, exatamente como eu tinha falado, Teletubbies, Bob Esponja. E não, o Bob Esponja contemporâneo, que é uma bosta. O Bob Esponja antigo era muito bom, mas não vamos falar de Bob Esponja. E tipo, é muito bom. O que mais me impressionou é como as crianças têm autonomia. Você não considera as crianças como idiotas. E todas são incríveis e... Eu não gosto da Mimi, mas enfim. Vamos falar depois de personagem, mas essa coisa que mais me marcou em Digimon, revendo agora. E... Porque vamos falar um pouco de crítica de como é o desenho. Que... Vamos falar de spoilers? Eu gostaria... Spoilers, pô, velho. Esse desenho é relativamente muito antigo, então... Não vamos poupar as pessoas de spoilers. Então, terá spoilers pra quem por acaso achava que não ia ter foco em spoilers. Inclusive, porque um dos motivadores que eu estou tendo pra poder estar gravando esse programa é o Digimon Try. Exato. Que é basicamente uma continuação da história do primeiro Digimon que nós estamos falando. Sim. E se você está disposto a ver o Digimon Try, ou você já viu o primeiro, ou é bom você procurar sobre a história do primeiro. Então nós já vamos estar fazendo serviço para isso. Exato. Eu recomendo fortemente que você veja Digimon Try, porque pra mim está uma das melhores evoluções possíveis, mas vamos deixar isso pra depois. Depois de ver esse podcast. Claro. Mas vamos lá. Sobre os personagens, eu gostaria de falar de forma geral sobre cada um. Pelo menos os que me marcaram. Porque não pretendo fazer uma dissertação de 30 páginas sobre Mimi. Pretende primeiro... pretende fazer um mimimi. Mas primeiro a gente fala dos personagens depois do plot? Não, pode você falar logo do plot. Não vou falar do personagem porque já vai ser citado no plot e as pessoas vão entender um pouco mais. Ok. Então vamos lá, de forma geral, os personagens. Vamos começar pelo que eu mais gostava quando eu era pequeno. Tô aqui com a imagenzinha. Vamos da esquerda para a direita, começando com o menor de todos. Você sabe que eu não vejo essa imagem, né? Mas é a imagem do... Pronto, você chama o personagem e eu puxo a crítica com ele. Pronto, TK. Bem, TK, como eu falei... TK e Patamon. TK e Patamon, como eu falei, eles tinham uma relação que, da última vez que eu revi, realmente me incomodou mais. Porém,
eu entendo isso, que é uma relação bem traçada não, mas bem construída de uma criança na cidade. Apesar de não ser uma das coisas mais divertidas pra mim atualmente, eu tenho que dar o braço a torcer e reconhecer a grandiosidade que é a expressão deles dois. Que TK, ó, as crianças, elas são crianças, mas devido a toda a confusão que acontece ao redor delas, elas meio que são forçadas a tomar posturas maduras eventualmente. Mas TK, por ser tão jovem, ele é o único que realmente não consegue tomar posturas maduras tão cedo. E quando tem, é muito poucas posturas maduras. E isso é uma coisa muito boa. Isso é fantástico, você conseguir fazer essa diferenciação dos personagens. Eu achei inacreditável. Recentemente, com um tempo atrás, eu vi passando na televisão um outro anime genérico de crianças e monstros. Eu acho que é o Monsuno, uma coisa assim. Eu parei para ver um episódio e depois ainda parei para ver uns 2 ou 3 na internet para ver até onde eu ia. E digo, olha, eu não assistiria mais hoje em dia, porque eu cresci. Realmente tem muita coisa infantil, até mais do que o de Digimon. Mas o que me incomodou foi uma falta de profundidade nos personagens inacreditável. É isso, o que acontece com a maioria dos shows infantis é que eles são infantilizantes. Eles Sim. consideram as crianças como burras e acham que tem que fazer uma formulazinha chata. Mas e nesse caso era o contrário. As crianças, elas estavam adultas demais. Tem outro contrário. Eram 3 jovens e os 3 jovens eram adultos demais. Eles não se portavam como crianças, não tinham aspirações como crianças. Isso me faz ver como o TK foi bem representado. Já vamos passar pro próximo aí. Sim, Matt. Esse foi um cara que quando eu era jovem, eu odiava ele. Eu achava ele o maior babaca da história. Eu não achava ele insuportável, Matt. Mas depois de rever, eu continuo achando que ele é um cara chato. Muitas vezes ele é babaca. Mas eu começo a entender um pouco mais ele. Eu acho que quando eu crescendo também, em função principalmente da relação Matt versus Tai, agora eu revendo, eu vejo como Tai é babaca. Sim, eu também vejo. Muitas vezes foi egoísta. Era muito estranho, porque eu me lembro. Foi muito estranho rever, porque eu via. Eu tinha ainda a nostalgia de criança, a memória de criança, quando eu era menor. E aí eu via assim, caramba, quando a criança falava, nossa, o Matt às vezes é muito babaca, só quer sair, não sei o que, não quer juntar com o Tai. Só que agora revendo, caramba, cara, como o Tai é babaca. Sim. Então, continue o que você acha do Matt. Bem. Mas, como eu falei, eu não gosto muito dele até hoje, mas eu entendo mais ele. Sim. Porque uma coisa que eu percebi é que ele tem depressão, velho. Sim. Caramba, você apresentar isso pra criança e não de uma forma tão pesada é fantástico. É muito fantástico. Inclusive, ele meio que resolve parte dos problemas dele durante a série. Isso é meio que um guia pra criança, olha, se você também tem esses problemas, veja como você tá agindo, olha, tente agir dessa forma, interaja com seus amigos, se você tem conflito dessa natureza, tente resolver dessa forma. É fantástico. Fantástico a relação de Matt. Eu acho que Matt é meu favorito. Eu gosto muito de Matt. Também gosto muito do cara, do Easy. O Tai sempre me lembra muito um cara chatinho. Tipo, ele era o líder, antes eu via ele como o líder capaz, mas... O líder supremo, o rei de amarelo. Pronto, ele é o rei de vermelho. O Tai, ele era a encarnação do rei de vermelho. Aí, tipo... eu gostava do Matt. E eu também não tenho muito a adicionar com o Matt. Eu acho que você falou também, basicamente, o Matt e o Gabumon. O que eu quero adicionar do Gabumon é que o Gabumon... Não sei se eu... Tipo, o Gabumon, ele tem a voz que eu mais gosto do desenho. Ele e as suas evoluções, porque ele primeiro começa como surfista boladão. Que é tipo, a voz dele é... Oh, Matt! Hey, Matt! E aí depois ele evolui para ódio e Garurumon. Caso você tenha reparado, percebam que ele sai do estado de paz para o estado de ódio profundo. Quanto mais evolui o Garurumon. Porque ele vai pra Gabumon, aí vem Garurumon! E aí depois vem o Eric Garurumon, que é insano, é impossível de falar. É tipo, Eric Garurumon! E ele matou o urso. E o último dele, o Metal Garurumon, ele perde o ódio. É uma evolução lógica, ele vira um Iceta. Então, tipo, é a voz que eu mais gosto de ouvir, toda que eu evoluí. Garurumon! E uma coisa que eu achei fantástica, rapidão, só o último comentário sobre o Garurumon, é que não é mais ninguém, é ele o principal responsável por ajudar Matt a sair da depressão dele. Sim. Eu achei fantástico, que a resolução do problema não estava nos outros humanos, estava no Digimon. Você lembra? Acho que a gente pode chegar... Vamos já juntando com o Tai, porque, tipo,
Uma das primeiras grandes brigas entre o Matt e o Tai, você lembra? Sim. Porque ele tenta tirar a roupa do Gabumon. Ah, sim. Eu Lembra não tava disso? nessa luta, É. nessa briga. Porque começou com o Tai falando, não, você tem que tirar essa porra para a gente ir logo, e não sei o que. Aí o Gabumon, não. Aí o Matt deu um socão e o Tai fala, para de ser um babaca. Aí Tai, ei, eu só quero ajudar. Vamos pra Tai. Bem, Tô falando mal de Tai. Tai. Bem, apesar de tudo, eu gosto dessa síndrome do Ranger Vermelho. Ele é meu personagem. Eu não diria que é meu favorito, mas Eu gosto dele. ele tá no meu segundo lugar lá no meu coração, porque é o meu personagem favorito. Ele transcendeu a tudo. Mas depois vamos entrar na questão dela. Mas Tai, eu gostava muito dele, porque apesar dele ser um babaca, ele é um babaca que estava sempre tentando se redimir. Sim, Ele percebia que sempre estava fazendo besteira e sempre estava tentando ajudar as pessoas. sim. Ele é E porque justamente o fantástico do personagem é isso. Ele não era simplesmente idiota. Ele era um idiota crível. Você sabia que você acreditava, olha, acredito que alguém poderia estar agindo assim. Ainda mais alguém imaturo como uma criança, gente. Isso é fantástico demais. É uma pessoa que não tem muita... Desculpe. É uma pessoa que não tem muita experiência ainda de vida. Sim. Essa é a grande questão. Que, tipo, não é necessariamente por ser criança, mas porque ainda não viveu muito. Sim. Essa é a grande questão. E, tipo, eu concordo, exatamente, Tai... Eu acho que esse é o ponto central. O Tai é um babaca. Ele é, umas vezes, egoísta. Ele basicamente torturou o Agumon pra ele virar o metal... Tentar virar o Metal Garurumon. Aí virou aquele... O Metal Garurumon, não. O Skull Greymon, etc. Ele basicamente foi um babaca. Só que ele tentava se consertar. Ele não é... Se fosse um anime normal, ele seria um babaca sempre. É. E não porque em animes normais, os caras não se preocupam com os personagens. Então os personagens só tem uma nota só. No máximo 2. Eu juro que eu não vou invocar Naruto. Eu juro que eu não vou invocar Naruto. Segura. Ai, Realmente essas forças. Gaste força de vontade, mas não fale Naruto agora. eu não vou falar em Naruto. Talvez em Raul. Não, nem Raul. Vamos continuar, Tai. O pior é que Raul tem muitas notas, só que todas elas são ruins. Mas, Shaman King um dia virá. Mas enfim, Tai. mas sim, Tai, acho que é isso que eu tinha pra falar de Tai. Ele foi o Power Ranger vermelho do grupo. E ele, como eu falei, ele era o babaca crível. E que você, mesmo sabendo que ele era muitas vezes idiota, você torcia por ele. Sim, ele... É que a grande coisa, ele aprendia com os erros. Sim. É uma coisa que não existe em animes. E não era simplesmente aprender de ficar mais forte de ganhar XP essa luta, não. Ele se tornava uma pessoa melhor. Um lutador melhor. Ele se tornava mais sapiente e menos fanfarrão. Bonachão. Sora. Sora foi uma personagem também que no começo eu tava com um pouco de desgosto, eu estava desgostoso com ela. Porque justamente ela era babaca com o Piomon. E o Piomon desde sempre só queria ajudar. Mas também é mostrado a relação dela com a mãe dela. Que Sim. basicamente a relação dela com o Piomon simplesmente era um reflexo da relação delas duas. E ver isso, o trabalho dela com o Piomon refletido no trabalho dela com a mãe, foi fantástico. Porque, em última instância, se você for parar pra ver, a relação com todos os Digimons ajudaram eles na relação entre com a vida, em geral. Com tudo. Em termos práticos, tipo, fingindo que o Digimon poderia ser uma grande analogia sobre a vida. E funcionaria. Sobre crescer Eles enfrentando os problemas juntos, enfrentando os problemas pessoais. Digimon serviria como uma grande analogia. Eu não digo que ele não pode ser, mas no resumo ele é só isso. Exato. A gente não falou de Agumon. Alguma coisa adicionar de Agumon, o Digimon de Tai? Eu não tenho nada pra adicionar, porque é meio reflexo de Tai. Basicamente, Agumon é um Tai 2, praticamente. E o ruim é que Agumon ele não disputa com Tai. Talvez a grande coisa é que cada Digimon, de certa forma, ajuda o seu parceiro. E Agumon, ele nunca é oposto a Tai. Não sei se é a partir disso que isso ajuda a Tai, já que ele não é oposto, Tai acaba conseguindo ver os reflexos nocivos do que ele faz. Justamente como o Agumon nunca resiste, ele sempre vê que a culpa toda é dele. Toda coisa de ruim que acontece com o Agumon é dele. Mas é meio escroto. Agumon é uma relação complicada, não é uma relação saudável deles dois. É uma relação meio abusiva do porra. Mas... Sim. Porém, em última instância, aparentemente, era essa relação que o Tai precisava ter pra poder crescer. Parece que os Digimons foram feitos para ajudarem os seus Digimon escolhidos. Interessante. E Tai e Agumon tem a segunda voz favorita. A voz de fumante. A voz de fumante. Ei, Tai! Tai! É impressionante. A voz de fumante dele é incrível. Bom, voltando pra Sora. Sora. Eu acho que não tem nada pra adicionar de Sora.
revendo, eu gostei. Eu achava a Sora lemãe. Era um personagem que, tipo, considerando a trindade, que Sora é a Mulher Maravilha, Tai é o Super-Homem e Matt é o Batman. E é muito óbvio, é muito direto essas referências, porque... Eu não tenho muita certeza, não. Ah, eu acho. Bem. Até porque quem acaba batendo mais é o Tai. Não, eu tô falando da Sora, essa Mulher Maravilha. Não, mas só porque são os três grandes. Tomando isso, ela meio que ficava lá. Não tinha muito, quando era criança, nada demais com Sora. Mas agora, vendo, eu gostei muito mais de Sora. Porque eu pude ver os detalhes. Eu percebi muito mais detalhes com as novas leituras que eu tenho. Esses detalhes que você apresentou com relação à mãe. E ela cresceu mais porque todos os personagens crescem. Essa é a grande questão. E Sora, ela sai de uma situação que ela detesta, o Piomon, e vai gostando e vai criando. E não é aquela coisa forçada e artificial que nós vemos na maioria dos desenhos, das construções e crepúsculos da vida. Porque eu te amo, porque você existe. Eu também te amo porque você respira. Vai se ferrar. Isso não existe. Então é muito... É um esforço de nível imenso nessa construção dos personagens. Easy. Bem, Easy foi um personagem que eu admirava ele, mas parava por aí. Não tinha grandes relações com Easy, não tinha muitas identificações com Easy. Tentomon, eu achava ele engraçadinho, mas morria aí. Easy é o moleque do computador. Sim. Cabelo vermelho. O que começou a me incomodar depois, quando eu vi ele mais velho, é que meio que ele tinha a resposta de tudo. Sim. Ele era real. criança prodígio. Sim. Me irrita essas crianças prodígios dos animes. Mas, de certa forma, é o personagem dele, que os pais meio que... Ele se exige muito. Sim. Mas meio que isso, ele era um... Deus porque assim, é exatamente ex-máquina da trama. Tipo, não sabemos como resolver outra coisa. Easy. Não sabemos como fazer isso. Easy. Estamos presos no meio da merda. Easy. Pronto. Easy era o ex-máquina da série. Eu diria que ele é o mais fraco dos personagens. Não sei se talvez mais fraco do que Mimi. Caramba, olha, apesar de tudo, eu admiro muito Mimi. O Easy literalmente, ele é o mais anime de todos os personagens. Sim. Porque ele acaba ficando mais clichê. Ele é o L do anime. Ele é o L, o Raito, o gênio incompreendido que quer fazer suas coisas. Sei lá. Também eu gostava muito do... Caramba, nome? Tentomon? Tentomon. Isso. Tentomon. Do Besourinho, que é o Digimon dele. Eu gostava muito dele. Acho que era meu Digimon favorito quando pequeno. Acho. Não, eu gosto do Gabum por causa de ser um lobo. Adoro lobos. O que eu achava legal do Tentomon, mais até do que do Easy, é que ninguém entendia Easy. Easy sempre estava com aquela coisa de... Ele é o gênio incompreendido. E apesar de tudo, mesmo sem Tentomon, também não sendo um gênio, inclusive muitas vezes sendo idiota, ele era uma pessoa que conseguia fazer a companhia pro Easy. Sim. Que era fantástico a relação deles dois. Sim. É impressionante. A relação de Digimon e Digimon escolhido foi sempre magistral. Acho que nada mais adicionar a Easy. Podemos passar. Mimi agora? Mimi. Bem, Mimi. Ou em japonês, orelha. Olha, apesar de tudo, se eu também tivesse um brasão, eu acho que seria sinceridade. Eu achei fantástico a Mimi. Ela conseguia ser chata, mas sabe aquele chato que você consegue se importar com ela? É exatamente isso. Ela era aquela criança spoiled, mimada. Porém, apesar de tudo, ela era aquela pessoa que estava sempre se preocupando com todos. Sim. Se existia alguém que estava sempre se preocupando com todos antes de chegar a minha personagem favorita, era a Mimi. Apesar dela muitas vezes ser egoísta, era aquela personagem que estava sempre preocupada com o bem alheio. Eu admirava muito ela. Palmon, eu achei ela a Digimon mais sensal de todas, sinceramente. Eu achava ela menos relevante, ela simplesmente acompanhava a Mimi em algumas situações, algumas piadinhas, mas em si mesma, a Palmon não me apetecia muito. Eu gostava da Palmon, a primeira evolução. Tipo, a Togemon. Não, a Palmon mesmo. Sim, a Palmon. Não o bebê. E... Tipo, eu gostava dela, mas... O que mais foi ruim é porque todas as evoluções dela são bem bostas. A pior de todas as evoluções da história, o Cactus.
Ela. Ah, não, pra mim a melhor desenvolção dela eu achei É o insano, Cacto. velho. Um cacto com luva de boxe. Oh, meu Deus. Não, acho que Eu achei fantástico. temos gostos diferentes. O meu gosto é não cactos com luva de boxe. É um gosto muito específico, que infelizmente ela não conseguiu cumprir. Ela foi feita sob medida para que eu odiasse. Surgiu aquela point, não! 20 anos depois, não! Bem, eu gostava muito de Togemon. Não. E embora eu achar ela mais relevante e mais fraca de tudo que podia ser Sim, ela relacionado apanhou Pokémon, muito. ela Ela só fez apanhar, realmente. Eu não lembro uma situação que ela foi decisiva. Tirando os Literalmente episódios. uma situação que ela foi decisiva. Tirando que os ela foi- episódios que a evolução central era dela. Ela é inútil. É. Fora isso, ela realmente sempre foi inútil, sempre Ela será. apanhou e foi apanhando e continua apanhando. Acho que a minha maior coisa com Mimi, ela é meio que um dos alívios cômicos junto com o Joey. Sim. Ela é realmente a sincera do grupo, o poder dela é de ser sincero. Não sei até onde isso é útil no ponto dela. Eu particularmente vejo ela mais como uma Sora chata. Vendo depois, eu gostei mais dela agora, revendo, porque ela é uma pessoa real. Sim. Então você consegue ver esse grupo de amigos juntos. Você consegue ver essas pessoas na vida real. Então é uma pessoa que faria parte desse grupo de amigos e é isso. Eu parei de desgostar dela. E comecei a desgostar de uma coisa que me incomodou bastante em Digimon. Que eu O quê? não lembrava quando era pequeno, que é o fato de fanservice nela. Como assim? Toda hora tem Digimon querendo agarrar a Mimi. Ah, sim. Que isso, cara? Isso sempre vai ser chato. Isso me irritou profundamente. Eu não lembrava disso. Simplesmente na minha cabeça não existia. E eu pensando, caralho. E aí, gente, ninguém vetou isso. Ninguém vetou todo episódio que tem um Digimon. Algum Digimon tem que dar em cima dela, tentar agarrar ela à força. Pelo amor de Deus, cara. Que isso? Espero que Digimon... Eu não vi Digimon Try, você já viu. Espero que não tenha essas porras, senão eu vou ficar muito puto. Porque... Não fale. Ok. Eu vou ter o Rage do futuro, se Ou não. acontecer. Enfim. Porque, que isso, cara. Isso realmente... O Digimon estava indo pra notas estratosféricas e perdeu pontos fortes com isso comigo. Bem, qual o próximo? Joe e o último. Joe. Não, falta... Fala- Você fala- mandou uma imagem que não tem a Kari. Como? Caramba, por favor, providencie uma imagem com a Kari. Eu vou providenciar uma imagem da Kari. Ela com asas de anjo. Porque... Mas enfim, Bem, fala, sim, Joey, enquanto Joey. eu procuro. Joe, ele pra mim foi o mais sensal de todos. Porém, Ele é ele era o cara mais velho. Ele era o cara mais velho. Realmente. Eu não digo nem sensal. O Joey não era sensal. Ele simplesmente me irritava. Porque eu achava ele. Ele achava ele. Não sei. Ele achava ele chato, eu achava ele prepotente muitas vezes. Quando ele não era prepotente, ele conseguia sempre alternar entre prepotência e segurança. Era impressionante. Mas, vendo mais velho, mesmo assim, eu continuo não gostando muito dele. Eu aceito a existência dele, mas eu bato palmas porque, como o Gaga falou, é o tipo de pessoa que você acredita que existe e está nesse grupo. Sim. E ele é importante, ele de certa forma é a figura... No final é ele que meio que resolvia quando havia um problema entre Tai e Matt. Ele é o conselheiro, ele é o cara importante, é o cara que tenta... Ele é a cola que une todo mundo, porque meio que sem ele, cada um tem seus problemas. Ele é o único que não tem um problema. Tirando... O problema dele é o fato de ele não ter decisão, ele não Sim. ter autonomia própria, ele não ter coragem, mas isso aí os outros têm. Ele é a cola que une todos os outros. Eu gosto muito do Joey, ele é o cara normal, ele é literalmente the average Joe. O cara mais ou menos, o cara médio. Mas eu digo mais, Gomamon, que é o Digimon dele, ele conseguindo ser mais sábio, mais paternal ainda. É impressionante como justamente Joey, quando tava sempre na dúvida, tipo, quando as pessoas estavam na dúvida, recorriam a Joey. Quando o Joey estava na dúvida, recorria a Gomamon. Gomamon, apesar do design do Gabumon é o que eu mais gosto, Do Gomamon que você mais gosta. o Gomamon é o Digimon que eu mais gosto. Eu lembrei, porque você falando nisso, caramba, ele era muito legal. Ele fazia piadinhas interessantes, ele interferia de forma... ele era praticamente um nono de escolhido. Porque os outros eram muito presos aos escolhidos. Os outros Digimons eram muito dependentes das crianças, mas o Gomamon, ele tinha uma independência realmente inacreditável. Ele é o nono de escolhido secreto. Ele é o final boss de escolhido.
Pois bem, falando de Final Bosses, vamos invocar aqui. Kairi, a minha desescolhida favorita. Não apareceu ainda. Eventualmente aparecerá enquanto isso eu vou falando logo dela. Sim. Cara, Kairi era basicamente uma deusa encarnada na Terra. Ela era um ser ascendente. Tipo, Kairi estava para além de tudo e de todos, nada abalava ela. Ela era a santidade imaculada sobre a Terra. Ela era o amor manifestado, era tudo. Kairi era sobre-humano. Essa não é à toa que ela é a mais criticada. É divisor de águas. Ou você ama ou você odeia a Kairi. Cara, eu pessoalmente amo Kairi. Eu achei ela. Tipo, é claro, você nunca irá encontrar uma pessoa como Kairi na vida. Exato. Tipo, ela é uma bodhisattva. O pessoal chama ela de. Digi Jesus. Digi Jesus. Quase isso. Quase isso. Tem um momento que ela começa a brilhar e os Digimon começam a adorar ela. E aquilo ali eu achei foi uma forçação de amizade. Porém, como eu falei, Kairi, ela é fantástica. Ela jogou bola com Tai quando ela tava morrendo de febre, porque ela não quis deixar Tai triste. Sim, ela é humanidade 10 Vampira Máscara. 11. Não, aquilo é 10, velho. É. Ainda assim, ela tem humanidade 10 de Vampira Máscara. Ela tem humanidade 10. Ela não consegue nem aguentar o pensamento de fazer as pessoas ficarem tristes. A maior crítica de cara é que ela não existe. Sim. Ou uma existência desse tipo ia causar muita dor a uma pessoa, porque num mundo como o nosso, você eventualmente não irá fazer as pessoas felizes. E você vai pra humanidade 9. Então, basicamente isso. Kairi, eu não tenho uma posição absoluta sobre ela. Porque eu não sei se eu coloco ela no patamar de que ela acaba sendo muito irreal em comparação com os outros. Não existiria. Não tem nem como. Ela é muito irreal em comparação com os outros. Não é isso. Ela é irreal. Eu não sei que posição tomar, porque eu também gosto de... Eu adoro o Super-Homem. Dois dos meus heróis favoritos são o Super-Homem e o Capitão América. E nenhum deles existe. Eu não gostava do América, não. Eu tirando o fato de ser Capitão América, eu pego mais pela ideia, de que é a ideia de uma pessoa que quer ser tudo. Uma pessoa que quer poder ajudar sempre, e sacrificar-se. E mesmo sendo um humano com limites, já que estamos fazendo paródias em cima de paródias, é como a Connie de Steven Universe. Quando ela fala na canção lá da Dança da Espada, mesmo sendo humano e mesmo tendo uma vida curta, eu posso fazer a diferença, eu posso lutar. É nessa pegada. Eu gosto desse tipo de personagem. E Kairi é meio que isso. Sim. Eu adoro esse, é um dos personagens que eu mais gosto. O problema é que eu não sei se encaixa em Digimon. Porque ela acaba virando um messias estranho. Sim. Ela literalmente entra como o escolhido, o grande Digi escolhido, o messias que salvará a Terra, não sei. Eu não tenho um posicionamento. Ao mesmo tempo eu detesto isso, e ao mesmo tempo eu adoro isso. Eu gosto muito de Kairi, mas também não gosto de Kairi. E não consigo ter um posicionamento. Mas que é um personagem fodão, que basicamente ela faz conjunção com TK. O que é super interessante, que eles têm, de certa forma, os dois overpowers. Sim, porque eles são os dois anjos. Os dois portadores dos Digimon anjos. E são as duas crianças menores. De certa forma, é um desenho em que bota o maior poder nas crianças. Quanto menor a criança, mais forte, mais capaz ela é. Porque é aquela coisa que, meio que quando nós crescemos, nós vamos perdendo essas purezas da criança, essas capacidades de sentir esses sentimentos, Sentimentos não. Esqueci o termo as virtudes que elas têm tão fortemente, dos brasões. Tipo, por mais que seja aquilo que você dizer, porque as crianças, a pureza das crianças, mas minha gente. Existe muita criança escrota, existe muito adulto bom, fato, mas nós conseguimos manifestar mais facilmente, de forma geral, nossas melhores capacidades, nossas melhores virtudes, quando nós somos crianças. E TK e Kairi são basicamente a manifestação dessa ideia. Polêmico. Poderíamos invocar aqui filosofia, mas acho que vai fugir muito. Não invocaria filosofia. Mas pelo menos baseado nessa. Eles são. Tipo, a prova de conceito dessa ideia. Sim, dizer. Digimon é isso. Tem bastante disso. Sim. E Kairi é o supra-sumo disso. Em função de ser algo que beira a realidade, eu não sei se gosta ou desgosta, mas tá aqui Kairi no seu vestido amarelo e no seu shortinho rosa. O último comentário de Teomon. Ah, sim. Teomon foi também o Digimon de Kairi, o último Digimon a aparecer do grupo das crianças. E ela era a mais forte quando ela apareceu. Porque, diferente dos outros,
que precisava estar sempre com a ajuda do Digivice pra poder evoluir, ela já estava sempre nessa forma campeã. Ah, sim. Esse gatinho aqui. Sim. E a forma perfeição dela só foi ser comparado depois que Patamon também atingiu a forma perfeição. Porque até lá era Deus no céu e Anjo Amor na terra. Sim. Nossa, cara. Bom, acho que nós falamos de todos os personagens. Agora que nós vamos falar dos vilões, bora só falar então o grande plot de Digimon. Isso que eu ia falar, precisamos explicar basicamente a ideia. Bem, as crianças não foram parar no outro mundo, no mundo digital, por nada. Basicamente elas vão parar no mundo digital. Sim. É isso. Elas não foram parar lá por nada. Basicamente existia um grande mal lá no mundo digital, que simplesmente era referido como as trevas, Sim. que estava começando a corromper o mundo. E foi feita uma profecia, tempo indefinido, muito antigo, que crianças viriam para poder salvar o mundo. E essas 8 crianças são as crianças escolhidas da profecia. E basicamente, graças ao poder de aparatos chamados Digivices, que são chaveirinhos Sim. quadrados brancos que ficam na cintura das crianças normalmente, que permitem de evoluir os Digimons, que eles conseguem lutar contra as forças das trevas. Isso. Mas por que precisa das crianças? Porque o Digivice sozinho ele não funciona. Ele precisa da força do coração para poder funcionar. E o Digivice sozinho não é o suficiente. O Digivice, como eu falei, isso faz eles subirem para a forma campeã. É preciso também dos brasões, dos escolhidos para poder chegar na perfeição. Sim. Que seria um outro patamar de evolução. E basicamente só consegue ativar esses brasões quando o coração da pessoa ativa uma virtude. Quando tem uma virtude muito forte. Porque não adianta simplesmente ter o brasão. Você precisa ativá-lo. E para ativar, você precisa ter um coração forte o suficiente, bom o suficiente. Sim. E por isso que essas crianças foram escolhidas, não qualquer outra criança na face da Terra. Sim. Bem, e agora vamos falar sobre o que estava impedindo essas crianças de simplesmente salvarem o mundo. Vamos começar com o primeiro Digimal, que são os grandes mestres das trevas. Tipo, os grandes vilões são chamados de Digimaus. Os grandes Digimaus desse mundo, começar o primeiro que me traumatizou muito quando eu era pequeno. Devilmon. O cara com músculos impossíveis. O nome desse filho da mãe. Ele é o demônio monstro. Devilmon. Mostra a imagem dele aí. Já tá aqui. Bem. Ele foi o primeiro vilão da série. Com o Batman no peito. Cara, ele foi o primeiro vilão da série. E ele foi a primeira grande força, porque sempre existia um Digimon ou outro, assim, tal, pra poder enfrentar as crianças. Mas normalmente, quando uma delas conseguia evoluir, era suficiente pra resolver o problema. Sim. Mas quando chegou em Devimon chegou, chega e fica mandando minions, vou bater em vocês. Ele pisou em todo mundo. Sim. Tipo, não teve luta, simplesmente foi uma surra inacreditável que o Devimon deu. Até que finalmente o Patamon conseguiu evoluir e destruir ele. Sim. Basicamente é isso. E tipo, o Devimon, ele... Caramba, ele ficava toda hora falando de matar e mandar pro inferno e etc. Tipo, isso era meio perturbadorzinho. Outra dimensão! Uma das cenas assim que o que eu tinha falado logo no começo desse cast sobre Digimon ter muito de contos de fada, ainda me lembro do episódio que eles foram dormir na casa do Devilmon. Ah, sim! É muito... Se você for olhar do ponto de vista, não, isso não faz sentido, eles são muito burros, não sei o que. Cara, mas tem muitas pegadas de contos de fadas em Digimon. Sim, de fato. E tipo, eles comem a comida do Devimon e depois eles vão pra cama, e aí a cama toma vida, eles vão indo pras ilhas afastadas, com as camas voando. É muito engraçado. Então, tipo, Digimon tem essas pegadas assim, você não pode ver nem com a cara, vamos ver um filme real, realista, de realidades reais. Reais com O, e U, e S. Então, é muito bom. E há sempre esse quê, esse misto de conto de fada, esse misto de silly and silly em Digimon. Sim. Porque, mesmo quando às vezes é quase como os contos de fada dos irmãos Grimm, que Sim. tem coisas fantásticas e boas, mas também tem a velhinha sendo cozinhada, né, pra dar de comer. Então, o canibalismo escroto. Então, tem muito disso. Quando eles matam... Devimon era o cara da profecia? Que eles tinham que matar? Não. Devimon simplesmente era o primeiro... Ele era a ponta da iceberg das trevas que existia no mundo. Quem é o segundo? Bem, depois que tudo começa, eles numa ilha, que é chamada Ilha Arquivo. Sim. E depois de destruir o Devimon, eles descobrem que a profecia não acabou e que eles ainda precisam achar a verdadeira trevas.
Sim. Aí pra isso eles vão até o continente, saem da ilha, e encontram o próximo rival deles, que é o Etemon. Aqui está essa maravilhosa criatura. Adoro o Etemon, nossa, Não, cara. eu achei ele o vilão mais babaca de todos. Ele é um babaca. Sim, continue, depois eu dou meu Bem. hate sobre ele. O interessante do Etemon é que meio que eles estavam, enquanto tinha o problema de lidar com o Etemon, eles estavam procurando os brasões. Lembrei. As virtudes que eles chamam são os brasões. Bem, e basicamente o grande problema de Etemon é que ele meio que estava. Ele era uma coisa que impedia das crianças de pegarem os brasões. Mas ele em si mesmo, tipo, já estava claro que ele não era o grande vilão. Não, Mas ele também. Ele era a ponte que impedia. Ele era a porta que bloqueava a ponte para eles chegarem nos grandes vilões. Sim. Eu gostava do Etemon porque ele desde quando ele apareceu, ele tinha a pose do babaca. Que ele era um babaca. Uhum. Ele lembra muito a ideia do Freeza, de que o Freeza não se esforça, ele só é Sim. muito forte. Sim. O Etemon ele não se esforça, ele só é muito forte. E isso é impressionante porque ele vai vencendo dos Digimons e ele não parece se esforçar, ele não parece ficar com raiva. Eu adoro esses personagens que têm muita força e são babacas, e, tipo, eles não se percebem como fortes, ou eles sabem que são fortes e usam isso. É aquele vilão que dá gosto de ver ser derrotado. Uhum. Então ele foi um dos meus vilões favoritos, em função disso. Porque ele era um babaca que eu queria ver derrotado, mas ele era muito forte, então era difícil derrotá-lo. Bem, já pega aí a foto de Skullgreymon, que eu me passei. Ah, Skullgreymon. Bem, e por causa dele, apareceu uma das coisas que eu achei mais legais, E apesar... traumatizantes. Eu não... o problema é que quando eu não assisti, eu perdi o episódio. Eu perdi o começo do episódio de que tá forçável ele evoluir quando eu era pequeno, só depois que eu vi quão cruel foi. É horrível. Sim. Mas por causa dele, ele forçou as crianças a tentarem descobrir como os brasões funcionavam. É. E Tai, como ele não tem paciência, ele começou a tomar medidas extremas pra tentar fazer algum modo de evoluir. E acabou fazendo ele de evoluir de forma errada. Em vez dele virar o próximo passo... Que era o Metal Greymon. Que é o Metal Greymon. Ele vira essa maravilha. É. Deliciosa aqui, apocalíptica. O primeiro e único momento que os Digimon das crianças se tornam maus. Sim. E é muito tenso o episódio. Sim. Porque, tipo, o Skullgreymon, ele mostra um poder esmagador, incomparável a tudo que a gente viu até agora. Mas sem controle. Ele apenas queria destruição. Mas aí, com o Etemon eles eventualmente conseguem derrotá-lo, Uhum. mas cria uma fenda no espaço e no tempo. Não, mas essa é tipo... Quando eles vão derrotar o Etemon faz uma besteira lá, aí ele abre um portal, que ele Sim. começa a ser sugado. As crianças conseguem destruir ele, mas Tai e Agumon são sugados pelo portal, eles acabam parando na Terra de novo. Exato. Aí a partir daí que Kai começa a voltar pra história, tá, não sei o que, tem Sim, todo... é a partir daí que entra a Kari, e aí começa uma discussão mais profunda. E... Então, eles conseguem voltar pro Digimon depois, etc. E aí começa a vir um Digimon que é aí que realmente começa a ficar mais pessoal. Porque aparece o vilão Myotismon. Myotismon. Porque os outros vilões, eles se preocupavam mais em enfrentar os Digimons das crianças, ele colocava uma armadilha ou outra e tal, mas em última instância, a fonte de batalha era os Digimons. Mas com o Myotismon a coisa se tornava diferente. Myotismon, ele ativamente se preocupava, eles conseguiram ir pro mundo real depois, e Myotismon começou a ativamente fazer mal para os seres humanos. Tipo, eles conseguiram ir pra Terra, e Myotismon começava a sugar sangue das pessoas, que ele é um vampiro. Exato. Ele começou a sequestrar pessoas. Myotismon, a série deu uma entornada e ficou um pouco mais sombria já. Myotismon começa porque ele começa a atacar o mundo real. Sim. Essa é a grande questão. Ele adentra no mundo real e começa a atacar. Então a série dá uma reviravolta muito grande. Que é a questão de que não é mais um mundo da fantasia em que as coisas estão acontecendo, mas é o reflexo das próprias ações no Digimundo que acabam ocorrendo no mundo real. E desencadeia finalmente quando ele vira o Malon Myotismon e tem a batalha final. Essa daqui é a foto do Malon Myotismon. Depende de onde você vê. Por exemplo, para nós aqui em português, dublado, saiu com o Malon Myotismon. Ah, não, desculpe. Em legendado saiu com o Malon Myotismon, eu acho. Eu me perdi agora. Eu sei que em uma tradução ficou o Malon Myotismon,
Mas em outra ficou como Venom e Otismon. Ah, é. Dependendo de como você procura, você deve achar diferente. Mas tá aqui, essa é a forma. Uhum. Que aí, para eles conseguirem derrotar, foi preciso que os dois Digimons anjos lançassem as flechas em Tai e em Mecha para que eles evoluíssem para o Wargreymon e Metal Garurumon. Não tá em match os Digimon deles. Não, lança no Tai e no Match. Sim, as flechas são do Tai no match, mas quem já evolui Óbvio. Tai, Mega, Taimon! Essa é a grande coisa. O Miotismon evoluído, seja Venom ou Malon, ele basicamente traz ao mundo real o problema. E aí nós entramos na saga final, e é mais interessante assim, que o mundo, Digimundo, começa então a querer invadir o mundo real. Uhum. Começa a destruir o mundo real. E aí os Digiscolidos têm que voltar pro Digimundo, porque eles matam o Malon e o Digimon na Terra, eles têm que voltar no Digimundo e ver o que tá acontecendo. E aí eles descobrem... Chama de Venom, porque eu tô sentindo que eu tô fazendo caquinha, porque e no Digimon 2 ele tem uma outra forma e eu tô, acho que, confundindo mesmo. Então chama de Venom e o Digimon. E aí eles matam o bicho e tem que ir agora pro Digimundo pra ver o que tá acontecendo. E quando eles voltam, parece que passou 5 milhões de anos no Digimundo. Porque o tempo no Digimundo e no mundo real são diferentes. E foi uma coisa que depois cagaram. A série, os Digimon seguintes nunca mais lembraram disso. O que é bom, porque senão ia ser muito difícil. Eu gostava muito dessa ideia. É uma ideia muito boa, mas ficaria muito difícil. E dá aquele problema, enfim. É um problema de que eu vou treinar lá e dominar o universo. Então, foi muito... deve ter ficado como uma anomalia. Que naquele momento existia isso e depois que a anomalia parou, voltou o tempo normal. É mesmo, realmente depois eu lembrei agora, realmente no final da série eles corrigem isso. Eles já falam que acabou a anomalia, verdade. Lembrado. Pronto, então era isso. E aí vem os 4. Começando com Metal Sidramon. Calma, o que são esses 4? Quando eles voltaram, existiam 4 Digimons que estavam se autodenominando os Mestres das Trevas. Você viu que eu tava falando dos Digivice e tal, que tinha o campeão, perfeição, e por último tinha a forma extrema, que no caso o Agumon e o Gabumon só conseguiram por causa desse negócio da flecha do anjo. Sim. Os outros eles nunca conseguiram atingir a forma extrema. Sim. E quando eles voltaram pro Digimundo, tinha 4 Mestres das Trevas, todos na forma extrema. Exato. Que logo de cara isso foi um conflito insano. Eles viram que eles estavam em menor número, eles caíram na forma extrema. E depois eles percebendo que a forma extrema deles ainda estava mais forte do que eles, porque eles conseguiam ficar na forma extrema naturalmente, enquanto os outros ainda precisavam de evoluir pra poder chegar na forma extrema. E ainda já tinham treinado na forma extrema, que os outros não tinham costume na forma extrema. Exatamente. Aí eles foram massacrados lá pelos Mestres das Trevas. E antes de serem destruídos, um Digimon que eles tinham encontrado ainda na época de Etemon, o Piclemon, se sacrificou pra poder mandar eles pra longe e os Mestres das Trevas não mataram eles naquela hora. Exato. Aí começa a saga dos Mestres das Trevas, que também é uma saga extremamente tensa. É muito tensa, porque nessa vez, quem vê Cavaleiros do Zodíaco pode associar, que é a noção de que como é que os Cavaleiros de Bronze vão subir 12 Cavaleiros de Ouro, todos mais fortes. Sim. É nessa mesma noção, porque como é que vocês vão enfrentar esses 4 caras quando um deles pode vencer todos vocês? Esse é o grande problema. E acho que a gente pode falar de como é que é cada uma das batalhas. Como é que ele derrota, por exemplo, o Metal Sidramon? Bem, Metal Sidramon, ele é derrotado porque o Wargreymon, ele tem porque o Wargreymon, ele tem um Deus Ex Arma. Por assim dizer, que é o seguinte, todos eles têm os ataques dele e tal, etc. Mas a arma de Greymon, especificamente, é o que chama de Anti-Dramon. Destruidor de Dramon. Basicamente, ele tem uma arma mais 10 contra dragões. E literalmente nós podemos traduzir pra isso, ele tem uma arma mais 10 contra dragões. E Metal Sidramon, ele era um dragão. E ele foi comido. É engraçado porque, tipo, é uma das mortes mais violentas do anime. Sim, não, e mesmo assim ele só foi comido porque meio que ele estava ocupado matando outro cara. Foi tenso. Senão eles, mesmo assim, ainda seria o wipe. Mas ainda... E também é aquela coisa que o Wargreymon já ficou mais forte, ele já teve tempo de treinar. E então basicamente ficou um x1 e o cara tinha a arma contra ele. Ele tinha uma arma mais 10 contra o Mestre das Trevas e conseguiu. E ele entrou por dentro e foi destruindo o Metal Sidramon. Tipo, tá com a foto do Metal Sidramon aí? Tô.
Tipo, o Metalstramon tem esse buraco na cabeça dele. Sim. Na frente dele. Basicamente, o Agumon entrou por esse nariz dele e saiu rasgando ele até o outro lado. Foi horrível. Mas foi tão metal. Cara, foi brutal. Ai, meu Deus. Próximo, Pinóquimon. Pinóquimon, eu acho que ele foi o Mestre das Trevas que mais me traumatizou. Ele foi acho que o meu favorito. Caramba, porque tem um episódio que, na verdade, toda a saga do Pinóquimon, eles têm que ir pra floresta onde tá Pinóquimon. E basicamente como se fosse um grande tabuleiro de brinquedo, onde o Pinóquimon tem controle absoluto. Sim. Aí tem uma hora que, tipo, o Pinóquimon tá lá zoando com a armadilha, tem uma hora que ele, chega e sequestrou o TK pra ficar brincando com ele. Só que o problema é que as brincadeiras de Pinóquimon todas envolviam morte e tipo, era muito uma crueldade muito exacerbada, vocês entendem? Era do tipo, ele tava falando, porque eu vou matar, e com um sorriso psicótico, que você sabia que, sim, ele realmente iria matar o garoto. E ele ia matar rindo, tipo, é aquela coisa, ele era o Coringa, basicamente ele tava sendo um Coringa, ele era assustador por isso. Ele era um psicopata cruel enquanto ria da morte das pessoas. Tinha isso, mas você não teve a noção de que ele mesmo era... Ele era a noção do que... Imagine se os dias escolhidos nunca tivessem sido direcionados para algo bom. Sim. Se tornaria uma criatura das trevas. Ele me parece muito mais uma pessoa que, pelas circunstâncias, ficou mal. Pode ser. Porque a maneira como ele morre meio que torna essa ideia real. Porque ele morre da maneira mais deprimente. Eu fiquei traumatizado pela morte dele. Porque ele morre... A impressão que me dá é como se ele nunca na verdade tivesse tido poder. Eu sei que ele teve. Mas é como se na verdade ele só estivesse se escondendo, nunca teve poder real. Porque ele morre de uma maneira tão... Ele é tão esmagado pelo Metal Garurumon. Não há batalha. Ele simplesmente é entristecente, é deprimente a maneira como ele morre. Sim. Então, dá uma noção de que ele sempre foi uma criança que não teve chance na vida. Uhum. Então, ele foi o meu favorito. Eu acho... basicamente por causa de todo esse investimento emocional que eu tive nele. Bem, e mais uma coisa, ele também foi responsável por uma luta épica entre Orgrimmon e Metal Garurumon. Sim! Ele foi responsável por colocar Tai e Match um contra o outro. Das melhores lutas do desenho. Sim. E não simplesmente porque a luta foi uma luta bonita, eu digo que ela foi fraca em termos de animação, inclusive. Porém, ideais. Porém, justamente tudo que estava em jogo, Sim. o porquê eles estavam lutando... E por que eles estavam lutando, pra quem não sabe? É porque meio que o Matt estava querendo provar o seu ponto contra a Thais, só que eles estavam querendo de uma forma forçosa. Tipo, o Matt, ele olha, as pessoas não estão me dando ouvido, eu estou sozinho, não sei o que, eu vou forçá-la a me ouvir, eu vou torná-la da minha maneira, e estava disposto a matar a Agumon para isso. Foi um dos momentos mais depressivos de Matt. E enquanto eles estavam lutando, Tai e Matt também estavam lutando entre si. Eles também estavam trocando socos. Ah lá, crianças, eles não estavam uma luta de Goku e Cell, não. Eles estavam crianças, puxando o cabelo um do outro rolando no chão. Goku e Cell, de repente, Matt! E por isso, foi uma luta muito boa. Eu gostei, foi legal. Próximo, Mugen Dramon. Mugen Dramon. Pelo nome você já sabe como é que ele morreu, né? Ele foi uma saga razoavelmente interessante e que foi o que mostrou o poder máximo de Kairi. Porque basicamente Kairi estava doente e as pessoas estavam lutando pra poder conseguir um remédio pra ela. Mas parece que quanto mais doente ela estava, mais divina ela ficava. Mais buff ela dava pros outros. De modo teve uma hora que uns Numemons lá, uns tipos de Digimon começaram a adorar ela até que ela começou a emanar luz. Aí essa luz cegou o Mugen Dramon pra poder o Agumon matar ele no hit kill com a arma dele mais 10 contra o dragão. Eu achei super... sei lá, meio que frustrante a batalha, que foi... As batalhas... Percebe como as batalhas contra os... Lords das Trevas. Todos os Lords das Trevas foi basicamente de one hit kill? Todos? Será que isso foi intencional na pegada? Não. O Sidramon... Não, o Sidramon não foi hit kill, não. Mas o Sidramon ficou lutando um tempinho até conseguir dar o tornado. Eu não sei, porque tipo... Mas não é aquela batalha que a gente espera de anime. Não foi a batalha como foi contra o Devilmon, contra o Etemon. Não, o Devilmon também foi hit kill. Quando ele virou Angemon. Sim. Mas contra... Justamente contra Etemon teve mais luta. Exato. Miotismon, que teve... Venom Miotismon foi um capítulo inteiro de luta. Exato. É isso que eu tô falando. As lutas
lembra muito a estética de luta de samurai. Que é basicamente quando dois samurais se enfrentam num filme de samurai, é um golpe só. Você não tem lutas longas. A luta longa é contra os minions. Que aí é um samurai contra 30 caras. Aí a batalha final, sempre contra um samurai e o samurai do mal, que é sempre uma luta tipo de 2 minutos deles se olhando e aí dá um golpe só. Me lembra muito isso. Eu gosto do... Ai, esqueci o nome dele. De ferro. Não sei o que é Dramon. É, Metal Dramon. Não, o outro dragão. Mugen Dramon. Mugen Dramon, isso. Mugen. Mugen é ferro, né? Não, Engrenagem. O quê? Engrenagem, se não me engano. O Mugen Dramon, pra mim, eu achei ele mais dark do que o Pinocchio. Porque ele é uma visão de uma tecnocracia escrota da porra. É que a grande coisa com o Pinocchio é que eu sempre vi ele como uma pessoa mal entendida que fazia as coisas, mas não fazia mesmo por querer. Eu não sei. Mas aí é coisa pessoal mesmo. Mas Bem, agora o último Mestre das Trevas é o... Piedmon. Piedmon. Palhacinho. Caramba, ele... Ele é o Coringuinha. Mas mesmo assim, ele era mais forte, mas eu não consegui ter tanto medo dele quanto dos outros, você entende? Entendo. Tipo, a luta final não, o anterior à luta final, que ele vai capturando cada um dos escolhidos, eu realmente temi. Mas do resto do tempo, eu achei tão meh. Por que os Mestres das Trevas não se reuniram de novo como eles fizeram quando eles apareceram? Motivos. Esse é o grande problema de animes. Era só se juntarem ao invés de serem pegos 1x1. Juntava, comia, vencia, comia pizza no final. O que eu posso dizer, isso é só desculpa se estou arranjando. Porque meio que cada um tinha um mundo pra governar. Sim. E meio que justamente, nós não podemos ficar o tempo todo juntos caçando esses escolhidos. Vamos governando o mundo, eventualmente eles vão chegar e cada um de nós é forte o suficiente pra matá-los. Meio que é isso que eles chegaram à conclusão. Ou vai ver, eles não tinham uma comunicação entre si. Então, cada um tava num canto, era afastado, e os dias escolhidos foram na furtividade. Bem, mas em última instância, desculpas, não é apresentado... Não existe razão. A razão é que a história tinha que ser assim. Bem, o Pierremont, ele não tinha nenhum grande poder, assim, não era aquela coisa que ele ia soltar um raio que ia explodir montanhas. Porém, ele era o cara que esquivava de tudo, e ele dava uma facadinha e o Digimon caía. Era uma angústia. Ele dava uma cutucadazinha de leve na costela de alguém e o cara caía. Esse era o poder do Pierremont. E tipo, no episódio antes da luta final contra ele soltava um panozinho e ia transformando todo mundo em boneco. Ele foi comendo todo mundo, comendo, cada pessoa caindo a seu tempo, a gente sacrificando para os outros fugirem, não adiantando em nada. Angústia suprema, até quando o Brasil da Esperança brilha. E Angemon evolui pra... Holy Angemon, não? Holy Angemon, ou outro nome também que eu não lembro agora, mas enfim, é a forma suprema, a forma perfeita de Patamon. E nisso, ele consegue cortar o panozinho de Pierremont que transformava todo mundo em boneco e libertar a galera. Aí teve um episódio de luta inteira. O episódio inteiro da galera lutando contra o Pierremont até que conseguiu derrotar ele. E joga ele no buraquinho. Tipo, eles batem ele puxando ele pra um buraco negro, basicamente. E ele sumiu. Acabou. Bem, e aí, a gente imaginaria que a história acabaria. Sim. Mas existia, como eu falei, existia as trevas. Existia alguma coisa que ninguém sabia o que era que estava comendo o mundo. Esses mestres das trevas eram apenas manifestações disso. Existia o Ser Supremo das Trevas, que não era nem considerado realmente um Digimon. Embora ele tenha um nome Mon no final. Ele era uma coisa à parte da realidade que estava avançando no Digimon e estava começando a corrompê-lo. Sim. Que era Apocarimon. Nessa foto maravilhosa de... Até hoje, não teve um vilão supremo de Digimon que, pra mim, se comparasse com Apocarimon. Não tem como. Pra mim, ele era o mal supremo encarnado, nunca superaram ele. Qual a história de Apocarimon? Qual era a história da Apocarimon? Apocarimon, basicamente, ele era a manifestação física das trevas. Todos os Lords das Trevas saíram dele. Porque, no caso, ele era uma coisa tão grande que ele não conseguia nem se manifestar direto no Digimundo. Ele teve que ir mandando Lords das Trevas, até quando os Digimon destruíram a Montanha de Pirar e fez um buraco gigante. Aí eles mesmo foram atrás do Apocarimon. Mas a luta contra o Apocarimon foram 2 capítulos de luta. O primeiro capítulo foi o Apocarimon surrando os escolhidos. Porque ele tinha o poder de todos os Mestres das Trevas simultaneamente.
Simultaneamente ele começou a luta invocando o poder de Mugen Dramon, de Miotismo, todo mundo soltando os poderes dos escolhidos e comendo eles. Exato. Aí depois, aí eles, não, nós ainda podemos enfrentar, não sei o que, nós temos o poder do Digivice, ele, ok, bem lembrado. Pegou, regrediu todo mundo de forma normal, forma novata, e depois destruiu os brasões e os Digivices. Ah, não, destruiu só os brasões, os Digivices não. Só destruiu os brasões. Ok, ele chegou, dá licença todo mundo, volta a forma humilde que merecem e destruiu os brasões. Aí isso, todo mundo, ok, acabou. Não tem o que fazer. Aí, não bastante nisso, ele resolveu desintegrar eles. Ele transformou cada um deles em dados e pronto. Ok, dei GG. Aí realmente o segundo episódio de luta foi pelo poder da amizade. Eles, da inexistência... O brasão da amizade? Não, foi pelo poder da amizade. Sim. Eles tinham deixado de existir. Eles estavam apenas como fragmentos de existência. E pela força de vontade deles, eles conseguiram voltar a existir. E, como tinha dito, o brasão era uma manifestação do coração das crianças. O coração deles estava tão forte que não precisava mais do brasão pra poder canalizar a energia. Eles conseguiram voltar mais forte do que nunca e lutaram contra Pokémon. Basicamente, a batalha de Apocalypse lembra muito a batalha contra Gigas de Earthbound. Que é... Você não tem como vencer, a não ser que você reze e peça ajuda aos céus e acredite no coração das cartas. Basicamente isso. Eles venceram pelo poder do amor, da luz e de tudo. Sim. É. E uma coisa que, como eu falei, porque a Pokémon, pra mim até hoje, é a base mais forte do mundo. Porque o poder final dele é o Big Bang. Ah, sim. Ele ia destruir o universo. Exato. E ele só foi parado porque os Digivices fizeram uma barreira de amor ao redor da explosão. É isso aí. É. Sim. Basicamente, e se não fosse os Digivices, que eles teriam perdido, porque não importava quão fortes eles fossem, eles explodiam o universo. Pronto. E como é que termina o Digimon? Bem, termina que, como falei, a distorção que fazia o tempo andar diferente voltou ao normal. O tempo dos dois mundos começou a ficar igual. E as crianças começaram a voltar pra casa, porque eles não podiam mais ficar no Digimundo, porque senão o portal pra Terra ia fechar pra sempre. Então as crianças tiveram que dar adeus aos seus novos amigos e voltar pra casa. Que caramba, até vendo hoje em dia, eu consigo me emocionar com aquela despedida. É impressionante. Tchau, Sora! Palmon no final que não queria se despedir de Mimi. Ah, sim, nossa, cara. Que tipo, tá todo mundo indo embora no trem e tal. É. Aí todo mundo se despediu, menos Palmon, e tá lá Mimi chorando. Não me despedi de Palmon. Aí tá Palmon correndo pra poder se despedir. Ela tropeça e cai, ele tipo, meu Deus, ela não vai conseguir se despedir. Aí ela levanta junto com todos os outros Digimons e continua correndo do lado do trem. Pô, parabéns, velho. Parabéns, muitos fios nesse finalzinho. Todos os fios foram fiozados. Antes dos últimos comentários, eu só queria... Faltou o Metal Etemon. Você quer falar alguma coisa de Metal Etemon? Não, deixa pra lá, ele morreu. O Etemon voltou e morreu no meio do caminho. Esse cara aqui. Esse cara. Foi o Metal Etemon. Com Tsui-chan no peito dele, o mais forte. Ele não foi o mais forte. Ele morreu. Acabou. Ele voltou e morreu, mas... uma das coisas que também que eu era apaixonado por Digimon é que é o seguinte... Digimon é sempre cercado por uma área de mistério que até o final da história tem muitas coisas que não foram claras. E nunca foram explicadas, sempre deixaram pra nossa imaginação. E isso não foi uma coisa, não ficou de forma ruim. Não ficou uma coisa faltosa de eles não falaram isso, não. Sempre ficou aquela coisa, poxa, que mistério será que existe além disso? Porque separando as trevas eternas do Digimundo, existe um negócio chamado Barreira de Fogo. E que, tipo, ninguém sabe o que colocou aquilo ali, de onde Firewall. É o Firewall, sim. Existe o Firewall, que separa o Digimundo das trevas. Ninguém sabe o que foi, o que criou aquilo ali. Existia um personagem no Digimundo chamado Genai, que ele que meio estava ajudando as crianças. Que ele não era também nem Digimon, nem humano, e também nunca foi explicado. Sempre foi uma coisa meio obscura. Existia também uma ordem de pessoas como Genai no mundo, que simplesmente existia nas trevas do tempo. E uma coisa, logo antes da última luta, ou talvez no último episódio, não lembro agora, mas lá no final, Genai tá falando da profecia das crianças que salvaram o Digimundo, e fala que não é a primeira vez que isso acontece. Ou seja, isso é um processo cíclico que os Digimon... Na época medieval, imagina as crianças medievais levando espada, levando arco. Não, mas isso não parece que simplesmente é uma questão de foi um pouco o tempo do nosso mundo. Parece uma coisa, sabe, mais existencial. Sim. Porque quando ele fala, existiu essas crianças que salvaram o Digimundo, e mostra a sombra de umas crianças, entre elas mostra a sombra de dois dos escolhidos presentes, que se não me engano é Kairi e acho que Tai. Que você consegue reconhecer bem a sombra deles. Nossa.
Ou seja, é mais uma coisa realmente existencial. É mais que nem uma coisa Link. é tipo a ideia do Sansara, que Sim, sim, o mundo se recicla, o mundo sim, inteiro tem ciclos de existência e inexistência, e tudo se repete. sim. A ideia do Digimon é uma coisa desse tipo. É isso, Digimon é um dos grandes pra mim. Revendo, eu vi que mais realmente é um dos grandes animes pra mim. Não coloco no nível de Evangelion porque eu pago o pau pra Evangelion, mas é muito bom. Acho que falamos praticamente tudo que há de se falar assim, sem entrar nos detalhes infinitos, detalhosos que existem nas escuridões escuras de Digimon. Extremamente Mas, dentro. aham. Então eu acho que mais algum ponto final, os momentos especiais pra gente, os momentos que você mais gostou, pra Bem, gente já ir terminando. os momentos em que eu sentei na ponta da cadeira, inclusive até quando eu tava mais velho, mesmo sabia o que ia acontecer. É. Quando o Orgrimmon e Metal Garurumon evoluíram, Hum, é muito linda a cena. Tipo, sim, não existe esperança nenhuma de derrotar o monstro. E de repente vem aqueles dois anjos de luz e conseguem sim, fazer eles de evoluírem. A evolução é linda. Tá super datada, né? O CGI tá bem fraco hoje em sim, dia. sim. Mas mesmo assim, ainda consegue dar uma emoção impressionante. É, a luta final contra a Pokémon, Deus do céu, até hoje não tem uma luta final mais épica de Digimon. Não, não é. E eu acho que é isso aí, acho que são os pontos que eu mais vibrei, que até hoje eu digo, olha, eu me arrepio até hoje quando vejo essas lutas, que são muito boas. Os pontos que eu me lembro, assim, e os que eu mais gosto. Ahn, o, a morte de Pinocchio, pra mim, foi muito marcante. A morte de. Sério que eu não vou lembrar o nome do cara? O de metal, Dramon? É, Não, Shidramon. não, o outro. Ah, Mujindramon. Mugen Dramon. Não sei porquê, mas ficou na minha cara, na minha cabeça, a porra da morte dele. Não sei. Não sei explicar. Não sei explicar. Skull Greymon marcou muito. É. Você não viu o episódio quando criança, aí fode, né? Mas o Skull Greymon. Acho que essas foram as principais cenas. O aparecimento do final do Pokémon. Mas por algum motivo, eu achei ele muito o surfista. A pose dele, por algum motivo, quando criança eu vi, esse cara não me parece. Ele parece estar falando mais do que ele realmente faz. Mesmo ele lançando o Big Bang na cara, não me convenceu. Não sei porquê, mas não me convenceu. Eu acho que é porque eu sabia que eventualmente o poder da amizade ia salvar tudo. A volta do Digi escolhido da inexistência, eu achei muito épica. É muito épico, mas eu acho que eu tava esperando isso. Então, eu não tava esperando simplesmente Pinocchio ser morto como um pacote de batatas. É, a morte de Pinocchio foi. Foi. Ele foi realmente bem desprezado. É impressionante. Então, acho que a coisa mais marcante acho que foi a morte de Pinocchio, pra mim. E do que eu jamais lembraria o nome. Jamais. Mujindramon. Isso. Caramba. Eu acho que se eu fosse botar o top máximo foi quando eles se transformaram, pelo menos, não agora, porque eu já sabia que ia acontecer, mas na hora, no dia. Eles virando a fase extrema? É. Ah, pô, meu Deus do céu. Aquilo ali naquele dia, naquela hora, foi. No momento que, muito bem, Venom e Atismon. Aí tá Izzy olhando os dados dele, forma extrema. Extrema, o que é isso? Uma forma acima da perfeição. Eu lembro engolindo minha língua de tensão. Como assim? Como assim existe coisa acima da perfeição? O que é isso, cara? Bem, nós sempre sabemos que existem coisas maiores que a perfeição, já que existe o pretérito mais que perfeito. Mas Português ensinando. Português ensinando Digimon. Tá tudo conectado, cara. Tudo está conectado no mundo. Não existe coincidência. Bom, eu acho que é isso. Basicamente estamos fazendo isso porque vamos um dia fazer do Digimon Try. E quisemos falar primeiro de Digimon, porque Digimon é foda. Merece ser lembrado, merece ser adorado, como Kari foi. Porque se você olhar para é um fato consumado que se você for para uma loja de CDs, DVDs, e se você for ver o DVD de Digimon, ele está de brilhando. Então, Digimon tem que ser lembrado e adorado, porque é uma série que conseguiu captar crianças sem infantilizadas, deixou-as no palco central sem deixar idiota, e deu a elas uma potência de ação incrível. E é isso. Eu acho que Digimon é uma série que é maravilhosa, tanto quando você é criança quanto você é mais velho.
Para todas as idades. Exatamente. Para a família e para todas as ideias. Apesar do clichê, Digimon é isso. Digimon é amor, luz, esperança. Justiça, amor e luz, não é? Mas é isso. Se gostar do nosso vídeo, Exato. Se inscreva no nosso canal no YouTube ou curta nossa página no Facebook para estar tendo acesso diretamente quando nós fizermos as nossas atualizações. Nós temos... Se você curtir o Facebook, nós temos acesso... Nós temos acesso aqui. Nós temos posts tanto sobre nossas sessões de RPG, quanto material de RPG, quanto nossas críticas, como também a foto de gatos. Se você gostar, nós também postamos diretamente post de gatos. Não só de Gatomon. E é isso. brpgames.com. Fica nos olhando, todo dia coisinhas. E nossa página no Facebook, www.facebook.com/brpgames. Exato. Bom, compartilhe, dê share, dê tudo, e é isso aí. Até a próxima, com mais filmes, mais coisas. Digimon Try algum dia.